Último capítulo. A confissão final. Os anos passaram, meu caro Manuel Valadares. Hoje tenho 48 anos e às vezes, na minha saudade, eu tenho a impressão que continuo criança. Que você a qualquer momento vai me aparecer me trazendo figurinhas de artista de cinema ou mais bolas de gude. Foi você que me ensinou a ternura da vida, meu Portuga querido. Hoje sou eu que tento distribuir as bolas e as figurinhas, porque a vida sem ternura não é lá grande coisa. Às vezes sou feliz na minha ternura, às vezes me engano, o que é mais comum. Naquele tempo, no tempo de nosso tempo, eu não sabia que muitos anos antes um príncipe idiota, ajoelhado diante de um altar, perguntava aos ícones com os olhos cheios d'água: por que contam as coisas às criancinhas? A verdade, meu querido Portuga, é que a mim me contaram as coisas muito cedo. Adeus, Ubatuba, 1967. Oi pessoal, depois de muito tempo voltei com vídeos longos pro canal e hoje eu vou falar sobre o meu livro favorito da vida, que é Meu Pé de Laranja Lima. Inclusive eu tenho 2 edições. Eu decidi fazer esse vídeo porque, pensando sobre a minha vida, tanto minha vida pessoal como artista, como escritora, eu cheguei à conclusão que o livro que me fez ser a autora que eu sou hoje foi Meu Pé de Laranja Lima. E aí eu decidi falar um pouco sobre o porquê disso. Então, para quem não conhece o enredo de Meu Pé de Laranja Lima, resumindo de forma bem resumida, a gente vai conhecer a história do Zezé, que é um menino ali de 5 anos, e é considerado alguns consideram uma autobiografia ou uma ficção autobiográfica. Porque o autor, que é o José Mauro de Vasconcelos, muitos pontos da vida comum, da vida real dele, são semelhantes ao livro. Não só o nome dele, mas a cidade, o nome dos irmãos e algumas outras coisas. Então, basicamente, Meu Pé de Laranja Lima, já é um pouco autoexplicativo, a gente conhece a história do Zezé, que é um menino, típico menino atentado, sabe? Que apronta todas, e que os vizinhos falam que ele é afilhado do diabo, esse tipo de coisa. Só que, na verdade, o Zezé, ele confirma aquela teoria de que quanto mais atentada uma criança mais ela precisa de afeto. O Zezé vai descobrir isso fazendo amizade com um senhor idoso, que é o Portuga, e a relação dos dois é uma das coisas mais lindas que eu já li na literatura, genuinamente. Só que, infelizmente, gente, a vida não é como a gente quer. A vida é injusta, a vida é cruel. E contam as coisas para as criancinhas cedo demais. Principalmente para as criancinhas pobres. As crianças que não têm muitas oportunidades na vida. A história do Zezé acaba sendo muito cruel, porque é muito realista, de fato. E também porque o Zezé sofre muito. Muitas pessoas têm uma visão um pouco de não gostam tanto do livro ou acham o livro muito pesado. De fato, ele é muito pesado, gente. O Zezé é um menino de 5 anos que é espancado pela família. Não é uma coisa muito leve de se ler. E jamais eu vou querer romantizar isso quando eu falo que Meu Pé de Laranja Lima é meu livro favorito. Claramente não é como se eu gostasse de criança sofrendo. O que eu gosto é o fato de que nesse livro a gente tem um protagonista infantil e a gente conhece a forma dele de ver o mundo, e a gente conhece os sentimentos dele. E a gente vai entender, vendo a história pelo ponto de vista do Zezé, que de fato as coisas que ele apronta, ele não está aprontando só por aprontar. Ele tem um motivo para fazer o que ele faz. Eu acho que o ponto alto para mim de Meu Pé de Laranja Lima foi exatamente entender que esse ponto de vista dele não revela só uma questão comportamental, mas revela também uma questão emocional muito profunda. Então, assim, o que mais chamou minha atenção no livro foi exatamente esse desenvolvimento do Zezé, especialmente a forma como a opinião dos outros sobre ele influenciava o pensamento dele. Tem um trecho em específico que eu considero um dos mais tristes que eu já li na minha vida, gente, que ele comenta sobre por que ninguém ama ele, e aí ele comenta que ele é ruim mesmo, que ele é mau. Gente, ele tem 5 anos. Então, assim, eu acho que o que mais chamou minha atenção quando eu li pela primeira vez foi exatamente o fato de que a visão dos outros personagens sobre o Zezé alterou também a visão dele de si mesmo, ao ponto dele se nomear o afilhado do diabo e dele reproduzir as falas ruins que os outros tinham sobre ele. A gente sabe que a maioria dos adultos agem de uma forma muito autoritária com as crianças e muito agressiva ainda, né? Esse livro já faz muito tempo, já é um contexto histórico diferente. Mesmo assim, a gente ainda identifica nos dias atuais diversas pessoas que acham que
o espancamento é a melhor forma de educação. Porque, assim, a gente não tá falando, gente, de dar uma chinelada ou algo do tipo. Eu nem vou dar a minha opinião pessoal aqui, porque eu quero focar no livro mesmo. A gente tá falando sobre o Zezé ter sido espancado pelo irmão, pelo pai e por não sei quantas outras pessoas no mesmo capítulo, entende? Ao ponto dele não poder ir pra escola, porque se ele fosse, as pessoas iam descobrir que estava acontecendo alguma coisa e iam chamar o conselho tutelar para a família dele. Então, gente, isso não é normal, isso não é saudável. E várias partes do livro vão destacar isso, que o Zezé, por exemplo, muitas vezes que ele apanhava, ele nem sabia por que ele estava apanhando. E às vezes ele fazia as coisas realmente na inocência de menino, ele não fazia as coisas por maldade. Às vezes, ele era assim um pouco atentado no sentido de fazer umas brincadeiras para testar as pessoas, mas ele continuava sendo só uma criança. E principalmente, tudo que o Zezé queria era ser amado, era ter atenção. A mãe do Zezé trabalhava numa fábrica e estava ausente. O pai dele, pior ainda sendo um alcoólatra, nunca deu atenção nenhuma para ele. Na verdade, o pai dele só dava atenção para ele para espancar ele. Então, o Portuga se tornou essa espécie de família que a gente conhece hoje como Found Family, essa espécie de refúgio. E o Portuga foi provavelmente, na cabeça desse Zezé de 5 anos, a única pessoa que amava ele de fato. Um dos trechos desse livro que eu fico mais triste, com certeza é o trecho que o Zezé pede pro Portuga adotar ele. E aí o Portuga fica assim. O Portuga fala: é claro que eu te amo, eu queria que você fosse meu filho, mas sua família ia ficar muito triste. E o Zezé afirma pra ele: não, eles não iam ficar tristes, eles nem me amam. Isso é muito triste, gente. Uma criança de 5 anos ter essa visão sobre a própria família. Eu não sei pra vocês, mas pra mim isso me pega muito. E todas essas construções emocionais do livro foram o que me fizeram considerar esse livro meu favorito, porque quando eu li ele, eu estava passando por uma certa transição de ponto de vista, no sentido de, tipo assim, as histórias românticas e com finais felizes já não me agradavam mais. E aí, quando eu cheguei no Meu Pé de Laranja Lima, foi assim, cortante, sabe? Porque eu me senti muito insuficiente. Você lê a narrativa de uma criança tão pequena sofrendo tanto e você não pode fazer nada para mudar a realidade dele. Foi aí que eu entendi isso. Realmente, eu não posso mudar a minha realidade. Mas eu posso criar. Se a gente for parar pra pensar, a história do Zezé poderia nem ter sido contada. Mas ela foi contada. O José Mauro de Vasconcelos decidiu criar esse livro com uma razão. Ele queria guardar essas memórias. Sendo um historial diretamente biográfico ou não, a gente sabe que tem ligação com a vida dele. Então, a gente sabe que ele quis contar essa história. E apesar da gente não ter certeza absoluta sobre as verdadeiras intenções dele, a gente pode pensar sobre o impacto que esse livro continua gerando mesmo depois de tanto tempo. Quando eu li Meu Pé de Laranja Lima, quando eu terminei de ler, eu entendi que eu não queria, talvez, escrever histórias com finais felizes e eu não queria escrever histórias que as pessoas fossem rir muito lendo. Eu queria escrever histórias que as pessoas entrassem na cabeça do personagem, como eu entrei na cabeça do Zezé. Eu queria escrever histórias que as pessoas sentissem o que o personagem sente, como eu senti, sabe, quando o Zezé ele falava sobre não ser amado. Não porque eu também não sou amada, mas porque a narrativa faz isso de uma forma tão boa que eu consigo meio que entender o que o personagem está sentindo. Quase como se eu estivesse realmente entrado nas páginas do livro. E aí eu percebi que eu não queria escrever histórias felizes. Eu queria escrever histórias que emocionassem as pessoas. E desde então eu descobri que nem sempre o caminho para emocionar os leitores vai ser um final feliz. E eu também descobri que se eu fosse mesmo o tipo de autora que escrevesse histórias realistas com personagens complexos e camadas psicológicas profundas, eu talvez deveria me acostumar com a ideia de não ter um final tão feliz para os meus personagens e aceitar que isso não é crueldade. Isso é a realidade da vida. A vida é cruel? Sim, infelizmente. Principalmente para as criancinhas. Então, Meu Pé de Laranja Lima me fez entender o que eu queria causar como autora. Não que eu queria gerar traumas, talvez um pouquinho. Mas eu acho que o principal ponto que eu quero trazer nas minhas obras é um pouco dessa ideia do Found Family que a gente encontra do Zezé em Portuga e também um pouco dessa visão, dessa quebra de expectativa sobre o mundo, né? O Zezé era só um menino e esse capítulo final, que ele já é um adulto e ele vai falar sobre essas questões, e ele diz, né, por que perguntam as coisas, por que contam as coisas às criancinhas?
E ele ainda vai completar dizendo que para ele contaram as coisas cedo demais. Então isso traz uma ideia de quebra da inocência, né? De descobrir que o mundo é simplesmente tão injusto como ele sempre foi e não há nada que você possa fazer sobre isso. Eu acho que é isso que eu tento construir hoje com as minhas narrativas. Que o mundo é de fato cruel, não há muito que nós possamos fazer. O que parece bem triste. Assim, não que todos os meus livros sejam assim, eu acho que existem divergências, né? Claro que o meu Pé de Laranja Lima me inspirou nessa ideia mais emocional da coisa, de criar personagens complexos emocionalmente e aceitar o fato de que eu posso ser uma autora que não escreve finais felizes. Mas eu também tenho outras visões como autora. Quem já acompanha um pouco do meu trabalho sabe que eu escrevo ficção cristã. Então, nos meus livros, a ficção cristã tem como objetivo revelar Jesus. Então, claramente, os meus livros em algum momento vão revelar Jesus também. Pensando um pouco nisso, não é como se a esperança estivesse totalmente perdida, né? Só que o mundo continua sendo tão cruel como sempre foi. A diferença, pensando nas minhas narrativas em relação à obra que me inspirou primeiramente, é que nas minhas narrativas o mundo ele vai ser cruel, mas existe alguém capaz de vencer esse mundo, que é Jesus. Então, é muito interessante pensar sobre isso, como que as obras que a gente lê na nossa vida conseguem construir a nossa identidade artística. Eu acho que Meu Pé de Laranja Lima se tornou meu livro favorito, não por ser triste, mas porque eu sempre fui uma pessoa muito melancólica e eu sempre li muito. Só que nas leituras que eu fazia eram histórias muito, muito felizes e pra mim não fazia sentido. Muita coisa não fazia sentido nas coisas que eu lia. E aí eu encontrei esse livro e esse livro me fez entender uma coisa. Eu podia ser melancólica, eu podia estar triste, eu podia sofrer, eu podia questionar o mundo. E eu sei que eu não acho certo dizer que a literatura tem totalmente o papel de ensinar algo. Claramente que não. Só que uma coisa é fato. A literatura, aquele tipo de literatura que nos mostra algo que antes a gente ainda não sabia, acaba ocupando um lugar muito grande dentro de nós. Acaba fazendo parte da nossa formação e de quem nós somos. E esse livro fez parte de quem eu sou hoje, não porque eu descobri que eu gosto de ler coisa triste, mas porque eu descobri que eu gostava de ler sobre pessoas complexas, mesmo que essas pessoas fossem uma criança de 5 anos, tentando sobreviver em um mundo repleto de adultos que não enxergam, não entendem e insistem em culpar ele e colocar ele como o afilhado do diabo, sendo que tudo que ele queria era ser amado, que no fundo eu acredito que é um pouco do desejo de todas as pessoas. Mas enfim, o fato é que esse livro me fez descobrir que eu poderia falar sobre algo a mais, que eu poderia mostrar coisas que talvez as pessoas não estivessem totalmente preparadas para ver. E isso não faria de mim uma autora ruim, sabe? Eu ainda estava com a mente muito dentro de finais felizes, de casais, de mundos cor-de-rosa, de uma fantasia no estilo Disney. E aí eu descobri que se a minha vida não era uma fantasia no estilo Disney, por que a minha escrita deveria ser? E eu percebi que estava tudo bem falar sobre pessoas que sofrem, porque não há nada de errado em uma literatura que vai refletir a sociedade nesse sentido desse sofrimento. Então, eu acho que Meu Pé de Laranja Lima me fez entender o tipo de reação que eu queria gerar nos meus leitores e o tipo de personagens que eu queria construir. O Zezé é um personagem extremamente complexo. Quando a gente lê a obra, ao mesmo tempo que a gente tem essa sensação de, mas ele só tem 5 anos, ele não merecia toda essa violência, a gente também, muitas vezes, entende que realmente ele não deveria ter agido como ele agiu. Ele apronta muito, gente. Tem momentos que, de fato, você vai comprar o discurso que ele é afilhado do diabo. Até que você se lembre que, na verdade, ele era só uma criança. Enfim, eu acho que é muito difícil explicar o todo como que esse livro é importante pra mim. Não ironicamente, meu TCC vai ser sobre ele, porque, né, tinha que ser, não existe outra obra pra mim. E são tantas coisas sobre esse livro que eu nem sei o que dizer especificamente, tem muita coisa. Mas essa foi a razão pela qual esse livro me fez ser a autora que eu sou hoje. Inclusive, eu tenho um livro que ele ainda está engavetado, mas eu já concluí, que eu me inspirei um pouco no Meu Pé de Laranja Lima para criar a personagem principal. A história dela carrega um pouco dessa tragédia do Zezé, sabe? Sobre viver em uma família muito agressiva, em uma família que não vai te dar afeto.
e tentar sair disso de alguma maneira. A história dela é sobre como que é difícil se reencontrar com você mesmo e com as outras pessoas quando as primeiras pessoas que deveriam te amar, que são os pais, não te oferecem esse afeto. Só que a minha personagem, ela vai encontrar isso em outra pessoa, assim como o Zezé encontrou o Portuga, ela também tem o Portuga dela, sabe? A história vai ser sobre as duas se tornando uma família e como que isso vai ser desafiador naquele contexto. Então hoje eu percebo que a marca que meu pé de laranja lima deixou em mim me serviu não só para criar enredos complexos ou personagens profundos, me serviu também para entender um pouco da pessoa que eu sou hoje, que me lembra um pouco de uma frase que diz que o mais importante é você se tornar o adulto que protegeria você quando era criança. Não é justo dizer que eu passei pelo que o Zezé passou, até porque minha família jamais foi violenta nesse nível, nunca foi, na verdade. E eu não tenho muito assim o que reclamar dos meus pais da minha infância, não. Claramente eu não fui o Zezé. Só que eu acredito que toda criança tem seus traumas e claro que existem algumas situações que eu gostaria de ter me protegido se eu pudesse. Talvez não muito no sentido físico da coisa, mas no emocional, talvez. Então, eu penso muito nisso, que é você se tornar o adulto que iria acolher a sua criança e não necessariamente te agredir ou te deixar de castigo ou te punir. Então eu acho que a principal ideia que meu pé de laranja lima me traz também é como que essa criança que você foi vai influenciar no adulto que você vai ser. E principalmente, como que os adultos e como que as pessoas maiores têm agido com as crianças. São muitos pensamentos. Mas esse livro acaba me trazendo um pouco de tudo isso, e isso tudo acaba influenciando diretamente nos enredos que eu crio. Então, gente, se você ainda não leu esse livro, leia. Eu vou panfletar muito esse livro esse ano, porque meu TCC vai ser sobre ele. Mas, assim, Meu Pé de Laranja Lima é com certeza, gente, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E eu sei que vai parecer exagero eu dizer isso, já que ele é meu favorito. Mas muitas coisas nesse livro são maravilhosas. A narrativa, o protagonista, os outros personagens, o enredo, a construção da cidade. É tudo muito real. A sensação que você tem é que você tá pisando naquela cidadezinha, andando com o Zezé pelas ruas ali e vendo ele aprontar as coisas, sabe? Então, assim, é um livro que de fato é muito triste. Eu acho que muitas pessoas podem não gostar, porque é um livro mais denso emocionalmente. Mas é uma coisa que vale totalmente a pena. Vale cada lágrima. Vale muito, gente, sério. Então, assim, para quem nunca leu, leia. Esse livro é muito famoso, é muito fácil encontrar uma edição dele. A maioria das bibliotecas tem ele. Geralmente na escola o pessoal lê muito ele. E é isso. Eu espero que tenha sido fácil, né, para compartilhar. Admito que eu me perco às vezes, porque eu quero falar várias coisas. Mas eu acho que os pontos principais deu para passar para vocês do porquê que esse livro ele é tão importante para mim. É difícil fazer isso, já que, né, é meu livro favorito da vida. Eu vou fazer um TCC sobre ele. É meio, ao mesmo tempo que é meio óbvio que ele é importante, é difícil explicar a razão. Mas, resumidamente, é por isso que Meu Pé de Laranja Lima é tão importante para mim. Porque foi graças a esse livro que eu me tornei e estou me tornando essa autora que eu sou hoje. E isso é algo que é difícil de superar no sentido de vou ter outro livro favorito. Eu tenho muitos livros favoritos, mas nenhum desses favoritos conseguiu deixar essa marca tão grande como Meu Pé de Laranja Lima. Muitos livros que eu leio vão me inspirar nas minhas narrativas, só que muitas vezes esses livros, eles não me geram essa mesma emoção que Meu Pé de Laranja Lima, e toda vez que eu releio esse livro, eu descubro algo novo sobre ele, que eu vou amar mais ainda do que eu amava da outra vez. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e se você nunca leu Meu Pé de Laranja Lima, leia.